A noite começou como qualquer outra. Eu tinha terminado de trabalhar tarde, e tudo que queria era dormir. O cansaço parecia me arrastar, então apaguei as luzes do quarto, deitei e fechei os olhos quase imediatamente. A casa estava em silêncio, o tipo de silêncio que normalmente me ajudava a relaxar, mas naquela noite parecia diferente. Era mais denso, como se algo estivesse me observando. Eu tentei ignorar, achando que era só o peso do dia. Por volta das 3 da manhã, acordei com uma sensação estranha. Não era medo, exatamente. Era como se alguém estivesse no quarto comigo, parado, olhando. Virei a cabeça devagar, os olhos tentando se ajustar à escuridão. A luz fraca do poste entrava pela janela e iluminava o suficiente para eu ver que tudo estava no lugar. Suspirei, tentando me convencer de que era apenas minha mente brincando comigo. Voltei a deitar e puxei o cobertor até o peito, mas o sono não vinha. Meu corpo estava tenso, como se esperasse por algo. Foi então que senti um puxão no pé. Não foi sutil. Era forte, o suficiente para me fazer puxar a perna de volta e sentar na cama no movimento automático. Meu coração disparou, e eu olhei para os pés da cama, mas não havia nada. Fiquei ali imóvel, com os olhos fixos naquele canto, esperando algum movimento, mas o quarto estava silencioso. Um silêncio opressor que me fazia sentir como se o próprio ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado. Respirei fundo, tentando controlar o pânico, e me convenci de que talvez fosse apenas o lençol se ajustando quando me mexi. Era uma explicação fraca, mas era o que eu precisava para não enlouquecer. Deitei novamente, mas desta vez fiquei olhando para o teto, com o corpo todo tenso. A cada minuto que passava, a sensação de que eu não estava sozinho ficava mais forte. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir minha própria respiração. Foi quando senti de novo o puxão. Mais forte desta vez, como se algo tivesse me agarrado pelo tornozelo e tentasse me arrastar para fora da cama. Eu gritei e me joguei para trás, quase caindo no chão. Acendi a luz num pulo, e meu olhar varreu o quarto, mas novamente não havia nada. O lençol estava jogado no chão, e eu podia jurar que tinha visto algo se mover na sombra, mas quando olhei novamente era apenas o quarto vazio. O coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Fiquei parado no meio do quarto, tentando entender o que estava acontecendo. Era impossível que aquilo fosse minha imaginação. O puxão tinha sido real. Eu o senti. Decidi que não ia voltar para a cama. Peguei uma cadeira e sentei no canto do quarto, com as costas contra a parede, como se aquilo fosse me proteger. Fiquei lá por horas, esperando que a luz do dia trouxesse algum conforto. Mas o pior não tinha passado. Enquanto o relógio marcava 4 horas e 32, senti de novo o frio. Não nos pés desta vez, mas em todo o corpo. Era como se o ar ao meu redor estivesse congelando. O quarto parecia mais escuro, mesmo com a luz acesa. E então veio um som baixo, arrastado, como se algo estivesse se movendo debaixo da cama. O som era baixo, mas inconfundível. Algo estava se movendo debaixo da cama. Meus pés congelaram no chão, e minha respiração ficou presa na garganta. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, que talvez fosse algum barulho normal da madeira ou do apartamento, mas algo dentro de mim sabia que não era. Não consegui me mexer, só fiquei ali sentado na cadeira, encarando a cama como se ela fosse explodir a qualquer momento. Finalmente criei coragem e me levantei devagar. Peguei meu celular e liguei a lanterna, iluminando o chão ao redor. Tudo parecia normal, mas o barulho continuava, agora mais baixo, quase como um arrastar lento. Minhas mãos tremiam enquanto me ajoelhei e apontei a luz para debaixo da cama. Não havia nada ali, só poeira e algumas caixas velhas que eu nem lembrava de ter guardado. O som tinha parado, mas o frio continuava, como se algo invisível estivesse ao meu redor. Levantei rápido e dei 2 passos para trás, me sentindo cada vez mais encurralado. O quarto parecia menor, mais apertado, como se as paredes estivessem se fechando. Olhei para a porta, pensando em sair correndo, mas ela parecia tão longe quanto minha coragem. Foi então que ouvi novamente. Não o barulho, mas a sensação. Um puxão, agora no meu braço. Não era algo físico, mas era real o suficiente para me fazer recuar até encostar na parede. Meu corpo estava em pânico, cada parte de mim dizendo para sair dali, mas algo me mantinha preso. Foi quando o som voltou, mas agora estava diferente. Não era mais debaixo da cama, era atrás de mim. Não consegui me virar imediatamente. Apenas fiquei parado, meu coração batendo como se fosse explodir, enquanto tentava decidir o que fazer. Com toda a coragem que consegui reunir, virei devagar, mas não havia nada. Só a parede fria e silenciosa.
Tentei me convencer de que estava ficando louco, mas o frio ainda estava lá, e o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Decidi que não podia ficar ali. Peguei o celular e corri para fora do quarto, sem nem me importar em apagar a luz. Fui para a sala, fechei a porta do quarto atrás de mim e me sentei no sofá. Minhas mãos ainda tremiam, e minha mente estava a mil. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que aquilo não era normal. Por um tempo, o silêncio voltou, e comecei a achar que talvez tudo tivesse acabado. Mas quando olhei para o corredor, vi algo que me fez gelar. A porta do quarto, que eu tinha certeza de ter fechado, estava aberta. Não era só aberta. Estava completamente escancarada, como se me chamasse para voltar. Não tive coragem de me aproximar. Fiquei ali sentado, com os olhos fixos no corredor, esperando que algo acontecesse. Depois de algum tempo, quando nada se mexeu, peguei meu celular novamente. Pensei em ligar para alguém, mas quem? O que eu diria? Que algo estava me puxando enquanto eu dormia. Resolvi mandar uma mensagem para o grupo da família, mas apaguei antes de enviar. Foi então que lembrei de uma história que minha mãe tinha contado quando eu era criança, sobre como uma benzedeira tinha ajudado ela com algo parecido. A ideia parecia absurda, mas naquela hora era tudo que eu tinha. Abri o celular e procurei o número da minha tia Marta, que sabia tudo sobre rezas e orações. Mesmo com vergonha, mandei uma mensagem explicando o que estava acontecendo. Ela respondeu rápido, pedindo para eu manter a calma e dizendo que viria de manhã para me ajudar. Passei o resto da noite na sala com as luzes acesas, rezando baixo enquanto ouvia qualquer som que pudesse vir do quarto. Mas no fundo, eu sabia que o pior ainda estava por vir. O resto da noite foi um tormento. Fiquei no sofá, com os olhos fixos no corredor, esperando que algo saísse do quarto. A luz da sala estava acesa, mas isso não me dava segurança. O silêncio era opressor, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. A cada pequeno som, meu coração disparava. O relógio na parede marcava as horas, mas o tempo parecia não passar. Quando o céu começou a clarear, finalmente senti um pouco de alívio. A luz do sol entrando pelas janelas trouxe uma sensação de segurança, mesmo que temporária. Por volta das 8 da manhã, ouvi a campainha tocar. Corri para abrir a porta e encontrei minha tia Marta parada ali, com sua bolsa cheia de coisas que eu não entendia. Assim que entrou, ela olhou ao redor com uma expressão séria. Não disse nada por um momento, apenas caminhou pela sala, como se estivesse tentando sentir algo. Está aqui, ela disse finalmente, apontando para o corredor. Meu estômago se revirou. No quarto? Perguntei, e ela balançou a cabeça lentamente. Sem perder tempo, Marta começou a tirar coisas da bolsa. Velas, um ramo de arruda, um pote de sal grosso e uma garrafa de água benta. Você vai me ajudar? Ela disse, firme. Isso não é coisa para ignorar. Se você deixar, vai ficar pior. Engoli em seco e concordei, mesmo sem saber o que fazer. Ela acendeu as velas e as colocou em pontos estratégicos da sala e do corredor. Começou a rezar em voz alta, segurando o ramo de arruda enquanto fazia o sinal da cruz em todas as direções. Eu fiquei atrás dela, tentando não tremer. Quando nos aproximamos do quarto, o ar ficou mais frio. A sensação de estar sendo observado voltou com força total. Abra a porta, ela disse, olhando para mim. Minha mão tremia enquanto segurava a maçaneta. Quando finalmente girei e empurrei, o quarto parecia diferente. Era o mesmo lugar de sempre, mas o ar estava pesado, quase palpável. Marta entrou sem hesitar, espalhando sal grosso no chão e rezando com mais intensidade. De repente, a porta bateu com força atrás de nós. Meu coração disparou, e Marta continuou rezando, agora mais alto. O ar parecia vibrar, e um som baixo, como um zumbido, começou a preencher o quarto. Não olhe para trás, ela disse, sem parar de rezar. Minha mente estava a mil, tentando entender o que estava acontecendo. Então o som mudou. Não era mais um zumbido. Era o mesmo arrastar que eu tinha ouvido na noite anterior. Veio debaixo da cama, lento e contínuo. Marta jogou água benta em direção ao som. E eu juro que ouvi um grito abafado, como se algo estivesse sendo forçado a sair. Ela continuou rezando por vários minutos, e o ar começou a ficar mais leve. O som desapareceu, e a sensação de frio foi embora. Quando ela terminou, o quarto estava em silêncio, mas ainda parecia carregado. Marta olhou para mim e disse, isso foi afastado, mas não destruído. Você precisa manter a casa limpa, rezar todo dia e nunca, nunca dormir sem proteção. Essas coisas se alimentam do medo. Eu concordei, ainda em choque. Passamos o resto da manhã limpando o apartamento e fazendo orações em cada cômodo. Quando Marta foi embora, me senti um pouco mais seguro, mas sabia que aquilo não tinha acabado.
Ainda sinto que algo está me observando, esperando a chance de voltar. E toda noite, antes de dormir, me certifico de que nada pode me puxar de novo. Os dias seguintes foram estranhos. Eu seguia todas as instruções da tia Marta. Rezava antes de dormir, mantinha um copo de água benta perto da cama, e até deixava um terço debaixo do travesseiro. As noites estavam mais tranquilas, mas algo dentro de mim continuava inquieto. Era como se eu soubesse que aquilo ainda estava lá, escondido, esperando o momento certo para aparecer de novo. Uma noite, enquanto eu assistia TV na sala, ouvi um barulho vindo do quarto. Era um som fraco, como se algo tivesse caído no chão. Meu corpo imediatamente ficou em alerta, mas eu me forcei a ignorar. É só paranoia, pensei. Continuei assistindo, tentando me concentrar, mas o barulho veio de novo. Era mais alto desta vez, como se algo estivesse arrastando um móvel. Peguei o celular e liguei para a tia Marta. Tia, acho que isso voltou, disse, tentando não soar desesperado. Ela respirou fundo do outro lado da linha. Eu avisei que isso não ia desaparecer de uma vez. Se você estiver alimentando o medo, isso pode estar ganhando força de novo. Fiquei em silêncio, porque sabia que ela tinha razão. Toda vez que algo estranho acontecia, meu pavor voltava com força total. Ela pediu para eu acender as velas e rezar, como da última vez. Fui até a cozinha, peguei o fósforo e fiz exatamente como ela mandou. O ar no apartamento parecia normal, mas o silêncio era pesado. Acendi as velas e comecei a rezar em voz baixa, pedindo proteção e paz para a casa. Por um momento, tudo pareceu tranquilo. Mas então, senti aquele frio de novo. Era o mesmo frio que eu tinha sentido antes. O mesmo que parecia invadir meu corpo e drenar minha energia. Olhei para o corredor, e a porta do quarto estava entreaberta. Tinha certeza de que a tinha deixado fechada. Peguei o terço na mão e comecei a caminhar lentamente até o quarto, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Quando empurrei a porta, o quarto estava mais escuro do que deveria. A luz do poste do lado de fora mal iluminava o ambiente, como se a escuridão fosse mais densa. O som começou novamente. Um arrastar vindo debaixo da cama. Meu corpo inteiro estava em pânico, mas eu sabia que não podia fugir. Com a mão tremendo, me ajoelhei e iluminei debaixo da cama com o celular. Dessa vez, eu vi algo. Era uma sombra, pequena, mas viva, que parecia se mover como fumaça. Engoli em seco, incapaz de tirar os olhos daquilo. Peguei o copo de água benta no criado mudo e joguei na direção da sombra. Assim que a água tocou o chão, o som parou, e a sombra desapareceu. Fiquei ajoelhado no chão, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo inteiro estava tenso, e o silêncio no quarto era quase ensurdecedor. Liguei para a tia Marta novamente, e ela atendeu imediatamente. Contei o que tinha visto, e ela apenas disse: "Isso foi um aviso. Você precisa reforçar sua fé, porque da próxima vez pode ser pior." Passei a noite na sala, com todas as luzes acesas. Cada som me fazia pular, mas nada mais aconteceu. Eu sabia, no fundo, que aquela coisa ainda estava lá, esperando. E que se eu falhasse em me proteger, ela voltaria com mais força. Se você é fã de relatos de terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e garanta que vai acompanhar os nossos próximos relatos assustadores. Cada história é mais interessante que a outra e você não vai querer ficar de fora.